Meu marido não consegue beber 2 doses de cachaça, que já derruba ele. Isso é o organismo que não aguenta mais? Quando a pessoa começa a beber, o álcool começa a estimular o fígado a se proteger mais do álcool. Então o fígado começa a modificar a produção de enzimas lá e faz com que a pessoa comece a ser mais tolerante ao álcool. Então a pessoa vai bebendo, fica forte pro álcool, se acostuma. E aí, por exemplo, uma pessoa que bebia uma garrafa de cachaça, de um tempo pra cá, doses menores estão fazendo o cara ficar muito louco, ele fica mal, ele derruba o cara com 2 doses de cachaça. O que é isso? É um sinal de falência hepática. Tá? É um sinal de que a coisa está ficando mais feia ainda. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje é da série Pergunta pro Vitor, em que eu respondo perguntas ao vivo da minha audiência, geralmente sextas-feiras à tarde, e geralmente eu faço isso de preferência no meu perfil do Instagram, que é @Dr. Vitor Blasius, tá? Então me segue lá e fica de olho nas sextas-feiras à tarde, que é onde geralmente eu faço esse quadro e você pode trazer suas perguntas ao vivo. Mesmo que você não tenha participado ao vivo, né? Eu vou estar respondendo perguntas feitas agora, eu nem sei quais perguntas são, mas eu acredito de verdade, porque já me disseram outras vezes, que quando eu respondo perguntas de quem está ao vivo aqui, isso ajuda mesmo quem não fez as perguntas, porque a gente usa conceitos, né? Usa a resposta de uma pergunta, eu esclareço questões relacionadas àquilo que podem certamente te ajudar a você também entender como aplicar na sua situação, ou às vezes até esclarecer uma dúvida que você também tenha, ou até fazem uma pergunta de algo que você nem sabia que era uma dúvida sua, tá bom? Então, primeiramente, eu quero agradecer também a todo mundo que está compartilhando os meus vídeos, tá? Que está contribuindo para a gente divulgar essa mensagem, né? Quando você marca nos stories também, ou quando você convida outras pessoas para conhecer esse conteúdo, isso é muito legal, ver essa comunidade crescendo, então eu quero agradecer de coração a isso. Então, vamos lá. Vitor, existe relação entre a dependência do álcool e hereditariedade, né? E a genética? É o seguinte, cada vez mais está claro para nós que a genética ela é um fator muito pequeno em quase tudo. Tá? Algumas poucas doenças têm um componente genético muito extremo e aquele componente genético ele não tem como ser freado, até o que a gente sabe hoje. Pouquíssimas doenças. Certamente o alcoolismo não é uma dessas doenças. Mas assim, olha, eu vejo muito, né? Se você for estudar, for pesquisar sobre isso, você vai encontrar vários pesquisadores, né, tentando encontrar genes associados ao alcoolismo. E olha, quanto mais você estudar, mais você vai perceber que não tem, a gente não chegou nisso ainda. Parece que sim, uma pessoa que tem uma genética para o alcoolismo, né, teve pai e mãe que eram alcoolistas, o filho, independente do contexto que ele está, ele vai ter um pouco mais de risco de ter alcoolismo, né? Mas como que é esse risco? Vamos olhar, não vamos olhar de uma forma superficial, vamos aprofundar. Como é que é esse risco? Porque se a gente elimina esse entendimento, fica uma coisa muito pobre que não chega em lugar nenhum. Como que é esse risco de quem tem um risco genético de ter alcoolismo? A gente precisa entender que a genética ela é uma predisposição que, dependendo do contexto, dependendo dos estímulos ambientais, aquilo pode aparecer mais ou menos. Vou dar um exemplo, tá? Câncer de pele. Existem tipos de pele, por exemplo, uma pele que é muito branca, né, um fototipo muito claro, né, fototipo 1, se eu não me engano, tem maior risco de ter câncer de pele. Por quê? Porque um dos fatores é que tem menos melanina nessa pele, a melanina ajuda a proteger das lesões causadas por raios solares, e aí, como tem pouca melanina, a pessoa vai ter mais exposição a raios solares nocivos, e isso vai aumentar a chance da pessoa ter câncer de pele. Aí você olha, mas então se não tiver sol, não tiver exposição ao sol, ela possivelmente não vai ter câncer de pele? Exato. O sol é importante, a exposição ao sol, muitas vezes até determinante para alguns tipos de câncer de pele. Então, vai falar uma pessoa que tem um fototipo de risco para câncer de pele. Se ela não se expor ao sol, se ela tomar os cuidados devidos, ela talvez não desenvolva o câncer de pele.
Agora, como é que funciona para o alcoolismo? No alcoolismo nós temos fatores de risco e fatores de proteção genéticos. Acompanha comigo que você vai ver. Por exemplo, dependendo da composição dos receptores D2, né, de dopamina, que é um neurotransmissor, tem dopamina, tem os receptores D2. Tem uma associação que dizem que é o seguinte: quando a pessoa tem essa alteração relacionada aos receptores D2, a pessoa ela tende a ficar mais impulsiva e tende a buscar mais novidade, ela tende a ter mais prazer com busca de novidades. Essa pessoa, então, ela tem uma predisposição genética que leva ela a ter mais gosto por procurar novidades. Novidade é o quê? Ela pode buscar, por exemplo, usar drogas, ela pode se expor mais a álcool, ela pode se expor a situações de risco variadas. E ela pode também, essa mesma pessoa com essa mesma alteração, ela pode ser uma pessoa que é muito curiosa e ela gosta de tecnologia e vira um gênio da computação. Ou ela gosta muito de história, ela começa a ler história e vai descobrindo que ela quer saber mais sobre isso e vira um historiador muito famoso. Ou ela pode... Tá entendendo? Essa mesma pessoa com essa mesma composição genética, dependendo do ambiente, ela pode desenvolver alcoolismo, mas pode desenvolver outras coisas que não tem nada a ver com o alcoolismo. Outra predisposição genética, alterações em enzimas do processo de metabolização do álcool. Por exemplo, mulheres, em média, têm menos de uma enzima no estômago chamada de álcool desidrogenase. O que acontece? Quando a pessoa bebe álcool, etanol, né? O álcool é o etanol, né? O álcool da bebida alcoólica normal, né? Esse álcool ele entra no nosso, ele é engolido, né? Vai para o estômago. No estômago, o álcool ele passa por um processo de metabolização pela enzima álcool desidrogenase. Essa álcool desidrogenase transforma uma molécula de álcool em acetaldeído, que já é uma coisa um pouco diferente. E aí, beleza, depois tem mais um metabolismo lá que eu vou falar daqui a pouco. O que acontece com a pessoa que tem pouco dessa enzima álcool desidrogenase? O álcool, ao invés de ser jogado para fora, né, ser modificado para acetaldeído, fica álcool. Então a pessoa bebe uma quantia X de álcool e como não destruiu o álcool que era para ter destruído lá pela álcool desidrogenase no estômago, ela bebe um pouquinho e o efeito do álcool é maior, porque o organismo dela metabolizou diferente. Mulheres tendem a ter mais esse tipo de metabolismo. Por isso que as principais referências sobre o álcool elas consideram um nível de álcool menor, como de baixo risco para mulheres. Né? Então, mulheres têm recomendações de consumo de álcool para ter baixo risco. Zero risco não existe, mas baixo risco são índices menores, quantidades menores de álcool, por causa dessa média de ter uma composição diferente. Agora, então dá para dizer, Vitor, que mulheres têm genética para o alcoolismo? Dá, então dá. Se essa mulher em específico ela tem menos álcool desidrogenase, ela vai beber X, o marido vai beber X, só que é como se ela tivesse bebido 2X. Entendeu? Cada um toma uma latinha de cerveja, ela e o marido. Para ela, o sangue dela vai ter dobro de álcool. Então é como se ela tivesse bebido 2. E a gente sabe que o principal fator de risco para o alcoolismo, adivinhe, é beber. Quanto mais a pessoa bebe, mais ela vai ter modificações cerebrais que vão levar ela a desenvolver padrões de funcionamento cerebral relacionados ao alcoolismo. Agora, mulheres então têm uma genética maior sorte para o alcoolismo só por serem mulheres, na média, né? Não. Como é que a gente avalia isso? Veja a proporção de mulheres e homens na prevalência de alcoolismo na população. E você vai ver que ao longo de muitas décadas, né, desde que se começou a pesquisar isso, o alcoolismo é mais frequente em homens do que em mulheres. Ué, mas não era para ser. A genética não é soberana? Claro que não é soberana. E aí, beleza, isso seria um fator de risco, porque a mulher ela vai beber X e vai ter 2X de álcool no sangue, porque tem menos álcool desidrogenase. Agora, existem outros fatores que são, por exemplo, de proteção para o alcoolismo. Tem algumas etnias de pessoas, por exemplo, algumas regiões da Ásia, né, alguns tipos de pessoas descendentes de asiáticos, né, eles vão ter uma alteração no metabolismo do álcool um pouco mais para frente. Lembra, álcool
No estômago, vira acetaldeído. Esse acetaldeído dá uma... Quando ele fica em grande quantidade, é uma ressaca danada. É uma ressaca danada. O acetaldeído é tóxico. Vixe, é um negócio desagradável, ruim. E aí, uma pessoa média, ela metaboliza esse acetaldeído em ácido acético. E aí ela tem uma ressaca menor, né? Não tem tanta ressaca assim. Agora, existem alguns asiáticos que têm uma genética em que a enzima álcool desidrogenase, uma variação específica lá da álcool desidrogenase H2, H3, né? Tem algumas bem específicas assim, que fazem com que o funcionamento dessa enzima que jogaria fora o acetaldeído ficasse mais fraco. Então quer dizer o quê? Ela metaboliza mal, ela fica acetaldeído ali que era para jogar fora e não joga fora. Era para destruir aquele acetaldeído lá, mas não destrói. E aí quando a pessoa bebe, o acetaldeído fica lá em cima. E o que vai acontecer? Ela vai beber um pouquinho, vai beber alguns goles de uma bebida e ela vai começar a ter o coração acelerar pra caramba, uma ansiedade doida, a pressão abaixa, a cara fica toda vermelha, começa a dar náusea, começa a dar angústia. Eu lembro de uma colega minha que ela tinha uma alteração nessa enzima tão potente, mas tão potente, que ao longo da vida, há poucas vezes que ela tentou tomar um único gole de vinho, a pressão dela baixava quase que instantaneamente. Por quê? Porque era tão forte essa alteração na aldeído desidrogenase dela, né, que pode ser mais forte ou menos forte essa alteração, que é genética, que ela não conseguia tomar 2 goles de vinho, que ela ficava muito mal. Tá entendendo? E daí você vai falar, então, mas Vitor, quem tem essa alteração, ela então está protegida do alcoolismo? Não está protegida do alcoolismo. Por quê? Mas só que essa alteração faz com que a pessoa tenha uma tendência menor a beber. Porque a tendência dela é sentir menos prazer quando bebe. Tá entendendo? Então é muito banal, às vezes, alguma a associação genética com o alcoolismo. Então a pessoa tem uma genética para o alcoolismo, não significa que ela vai ter alcoolismo, porque o ambiente é extremamente mais influente no comportamento humano e no desenvolvimento de uma dependência ao álcool, por exemplo. Tem vários estudos muito interessantes que falam sobre isso. Inclusive tem um estudo, se eu não me engano, foi na Estônia. Tá? Posso estar enganado, mas um estudo muito grande, uma coorte que começou, se não me engano, na década de 80 e começou a acompanhar as crianças ao longo de muitos anos, um estudo de altíssima qualidade, para avaliar se os genes candidatos ao alcoolismo, eles realmente estariam associados ao alcoolismo. Porque tem uma hipótese assim, de que determinados genes fazem o consumo de álcool ser mais precoce. E aí, o consumo de álcool mais precoce, né? Se você tem um filho, um familiar que bebe antes dos 21 anos, o risco dele desenvolver alcoolismo ou qualquer outra doença mental é extremamente mais alto. Por quê? Porque nessa idade o cérebro não está formado, o córtex pré-frontal, que é a área que faz o adulto ter mais consciência e mais condições de prever, de se coordenar no mundo, ele não está totalmente formado, não deu tempo. E aí ele taca álcool por cima, ele tem esse tipo o cérebro dele é submetido a isso, então o risco da pessoa ter problemas vai ser muito maior. Então, se a pessoa tiver um gene que faz ela beber mais cedo, só que o gene não faz ninguém beber mais cedo. Não tem como, é impossível, não existe um gene que vem igual um anjinho, um querubim, que entra na casa de alguém e traz um colinho de cachaça. Não existe isso. Agora, um gene que vai determinar uma pequena alteração num comportamento pode levar uma pessoa que está inserida num contexto ambiental específico e aí essa conjunção de fatores leva a pessoa a beber mais cedo. Esse estudo muito interessante da Estônia, ele começou lá na década de 80, se eu não me engano, e ele estava tentando avaliar essa diferença. E assim, o resultado deu totalmente diferente do que eles estavam imaginando. Mas, Vitor, então os genes não estão associados ao alcoolismo? Não dá para saber, sabe por quê? Porque nessa mesma época houveram mudanças políticas naquele país que fizeram com que o comportamento de consumo das pessoas modificasse, o consumo de álcool aumentasse muito. E aí bagunçou toda a variável, que é a mais importante de todas, que é o ambiente. E aí, um estudo tão valioso como esse não foi capaz de trazer quase nenhuma informação relevante a respeito da genética para o alcoolismo. Porque a genética é muito menos importante. Ela praticamente é uma besteira. A genética pode fazer a pessoa... A mesma genética que faria uma pessoa ser dependente de álcool pode ser a mesma genética que torna fulano
excepcional no trabalho que ele faz. Tá entendendo? Depende do contexto, depende do ambiente. Né? Por isso que quando fala assim, Vitor, você fala mal do jeito que é propaganda e o jeito que o álcool é vendido no Brasil. Mas não é porque eu falo, eu não só falo mal, eu cito pesquisas óbvias que mostram que o jeito que o álcool é vendido no Brasil, eu não estou dizendo que tem que proibir tudo, não é minha ideia, nem quero entrar nesse raciocínio porque eu acho que exige muito mais discussão do que um mero psiquiatra, né? Tem que ser muita gente estudando e avaliando, porque não é só sobre saúde isso. Mas a questão é a seguinte, nós já temos informações suficientes para ter clareza de que o jeito que as propagandas do álcool são feitas, o jeito que o álcool é vendido, né? Você chega ele é vendido como se fosse um pedestal, sem preocupação nenhuma em notificar realmente os riscos que o álcool traz. Inclusive a propaganda que fala para o álcool que beba com responsabilidade. É uma humilhação, é ridículo, porque uma substância como o álcool, que tem todo esse risco que faz quando a pessoa começa a beber, a primeira coisa que vai acontecer, o cérebro dela vai começar a não ter mais condições de ser responsável. Isso é um mecanismo bioquímico. É esperado isso. A pessoa vai ter menos percepção de risco e ela vai ter menos habilidade, por exemplo, para dirigir. E aí fala, beba com responsabilidade. É para quê? Esse é um discurso que é para fazer você parecer o burro, idiota. Não, você é burro, né? Fulano não bebeu porque ele é burro. Porque tira a responsabilidade de grandes poderosos que lucram quantidades massivas com a morte da sua família. E ainda fazem pensar que vai criminalizar isso, vai modificar isso. As pessoas fazem o que elas querem. Isso vai tirar a liberdade das pessoas. Esse é o discurso que faz parecer que não tem problema. Esse é o discurso que penaliza e que assassina e que coloca a culpa no doente. Coloca a culpa... É igual o traficante vender crack e aí dizer, nossa, mas esse cara aí também, olha só, fuma tanto crack. Pra que fumar tanto? Olha só, tá se destruindo. É piada, né? Tem que fumar crack com responsabilidade. Vitor, mas o álcool não é igual ao crack. Não é igual, mas se a gente for ver o jeito que ele age no cérebro, ele age nos mesmos circuitos. Ele causa uma síndrome de dependência que tem muita coisa em comum. Só que quando fala de álcool, provoca pessoas poderosas que não vão se curvar a isso. Porque também não querem olhar, porque se eu olhar para o álcool como uma coisa nociva, eu nem estou dizendo que tem que ser proibido ou não, mas se for entender que o álcool é nocivo, pessoas poderosas que não querem repensar sobre a sua forma de beber e não querem repensar sobre a sua forma de lucrar, se incomodam. Né? Então, genética? Genética é nada, o que importa é o ambiente. Meu marido não consegue beber 2 doses de cachaça, que já derruba ele. Isso é o organismo que não aguenta mais? Olha, provavelmente. O que acontece? Quando a pessoa começa a beber, o álcool começa a estimular o fígado a se proteger mais do álcool. Então o fígado começa a modificar a produção de enzimas lá e faz com que a pessoa comece a ser mais tolerante ao álcool. Então a pessoa vai bebendo, fica forte para o álcool, se acostuma. Isso é parte da dependência, né? Isso é um mecanismo ruim, que o organismo começa a mostrar menos problemas quando bebe, né? Mostrar, continua acontecendo, mas começa a ter menos percepção. A pessoa parece forte para o álcool. Principalmente por alterações no fígado. Só que o que acontece? Quando a pessoa continua bebendo por muito tempo, o fígado não consegue mais dar conta de segurar o rojão. E aí ele começa a dar sinais de fadiga, de cansaço, de insuficiência. E aí essa pessoa que era muito forte ao álcool, ela tem uma tendência no estágio mais avançado de alcoolismo de inverter essa tolerância e a pessoa passa a ficar mais sensível ao álcool. E aí, por exemplo, uma pessoa que bebia uma garrafa de cachaça, de um tempo pra cá, doses menores estão fazendo o cara ficar muito louco, ele fica mal, ele derruba o cara com 2 doses de cachaça. O que é isso? É um sinal de falência hepática. Em outras palavras, a coisa está feia.
Tá? É um sinal de que a coisa está ficando mais feia ainda. Está chegando num ponto em que o fígado... E olha só, o fígado, ele é o órgão que é o órgão lagartixa. O fígado é o órgão, sei lá, sabe lagartixa quando você corta o rabo e cresce o rabo de novo? O fígado é muito forte, o fígado é a fênix do nosso organismo, ele aguenta quase tudo, menos a fibrose. Ele se regenera, ele se recupera, uma beleza. Agora, a fibrose, quando começa a dar cicatriz no fígado, ele não consegue mais se recuperar. É aí que a gente chama de cirrose, né? Cirrose é o quê? Nada mais é do que fibrose, é tipo uma cicatriz. Sabe quando você corta alguma coisa e fica uma cicatriz? A pele não fica mais igual? Quando acontece isso no fígado, e não é tudo que é capaz de fazer isso, o álcool é capaz de fazer isso, aí começa a dar problema. E aí a coisa fica bem séria. Boa tarde, sou filha de alcoolista. Meus pais são idosos. Como orientar ou auxiliar a minha mãe a seguir suas orientações? Eu tentei falar, mas continua fazendo do jeito dela. Obrigado, portanto. É o seguinte, da mesma forma que não adianta falar, explicar para o alcoolista que ele precisa parar de beber, não costuma ser muito eficaz você meramente explicar para uma pessoa que não está interessada ainda na mudança por alguma razão. Ou por que a sua mãe está resistente a querer mudar para poder ajudar o teu pai? Ou porque ela não acredita, viveu 50, 60 anos e todas as pessoas que ela confiava falavam para ela que não tinha como, que isso aí era uma coisa que não tinha jeito. E aí ela não vai ser fácil ela acreditar que pode ser diferente, né? Tem gente que até hoje em dia não consegue acreditar que é possível fazer uma chamada de vídeo, né? É possível. Alguém vai, nossa, mas vai fazer uma chamada de vídeo? Tem gente que até hoje acha que o micro-ondas, ele na verdade é uma máquina perigosa que pode dar doenças, que as ondas invisíveis... Porque é uma vida inteira que nunca imaginou uma coisa como essa. E aí, para a pessoa perceber que é possível... Não é tão simples, às vezes precisa ver alguma coisa acontecendo para entender que isso é possível. Então só você falar, olha, tem um cara na internet que ele fala isso, tem um cara na internet que ele fala aquilo. Falar é fácil, e se ela responder, mas esse cara fala aí, mas eu acho que não funciona, eu acho que não adianta. Qualquer um pode falar, porque a palavra, né, a gente pode falar qualquer coisa. Escrever qualquer coisa, o papel, aceita tudo, né? E o que mais tem por aí é gente que fala bonito, é gente que engana. Então é natural, a gente tem um senso de desconfiança que é até saudável, né? A gente não acredita em qualquer coisa, ainda mais quando é muito diferente. Então o que vai acontecer? É natural que a pessoa tenha uma resistência a acreditar que é possível ser diferente. E se você chegar falando que, olha, pode ser diferente, sem prova, sem uma coisa concreta, ela vai sentir, ela não vai entender que você está querendo ajudar, ela vai achar que é um ataque a habilidade dela, vai achar que você está querendo criticar o que ela sabe, ela vai achar que você está querendo desvalorizar o conhecimento que ela tem, e ela deve ser muito experiente e habilidosa em muita coisa na vida. E aí ela fica, não é fácil ela aprender, ela se abrir para aprender se ela não vê benefício naquilo. Entende? E aí o que acontece? Como é que vai contornar isso então, Vitor? Primeira coisa é que, né, a tua mãe mora com teu pai e você não mora com eles e você quer que o teu pai pare de beber. Não necessariamente a sua mãe precisa ser a pessoa que vai fazer diferente. Não seria a primeira vez. Porque quando você aprende como fazer, você pode aplicar isso na pessoa, no seu pai, mesmo não morando com ele, e você já ter os resultados que você quer. Mas mais do que isso, quando você aprende como fazer, você vai fazer isso com a sua mãe. Vitor, mas o curso não é para fazer quem ama parar de beber? É, mas no meio do curso você vai aprender sobre como lidar com resistência. Como influenciar as pessoas ao redor a também fazerem mudanças que são necessárias para elas, mas elas ainda não reconhecem como necessárias. Você vai usar as técnicas com ela também. Quer um exemplo? Ao invés de chegar falando para ela sobre... né, você não chega oferecendo água para uma pessoa que não está com sede. É muito fácil ela negar. E às vezes a pessoa até está com sede, mas você só oferece água e ela não pensou que ela está com sede, ela vai negar. Então o que você precisa fazer? Vou dar uma sugestão.
Começa aprendendo. Primeiro, a melhor delas é aprendendo e tendo resultado. Aplica o que você está aprendendo. Porque até é papo furado até ver resultado, né? Para uma pessoa que está resistente, é papo furado até ver resultado. Tem gente que é São Tomé. Tem gente que precisa ver vários vídeos, várias histórias, precisa ver lives com alunos, precisa ver prova que, pelo amor de Deus. Né? Nem São Tomé era tão desconfiado assim. Tem gente que é assim. Agora, né, eu vi a outra, ó, a fulana lá, Maria José, o marido dela parou de beber depois de 36 anos. Ah, mas não funciona. A Maria José, o marido dela, ele era 36 anos. O meu marido não é 36 anos, é 37 anos. Então não vai dar certo. Porque a cabeça da pessoa ela tá fechada. Então a primeira coisa é você aprendendo, mostrando que isso funciona. E aí ela vai ter curiosidade. Ela vai ver que funcionou. E aí, contra fatos não há argumentos, né? Não tem argumentos contra fatos. Ela vai ver mudanças acontecendo. E outra sugestão que eu te daria é para agir diretamente em relação a ela. Que é como? Você primeiro conversar com ela sem dizer nada. Você vai perguntar, você vai explorar com ela como é que ela enxerga isso que está acontecendo. Na boa. Se ela acha que está tudo bem viver assim, é improvável. Se ela acha que isso é o tipo de coisa na vida que a gente se acostuma, né? Daqui a pouco ele morre e aí eu vou viver em paz. Triste, né? Uma pessoa chegar nessa conclusão. Mas talvez ela esteja pensando nisso. Você vai identificar o que é que ela pensa. O que faz ela não estar desesperadamente procurando evitar que o parceiro da vida inteira dela morra de uma forma horrorosa. Por que será? Porque ela não é uma pessoa ruim. Mas tem alguma lógica. Por que ela não está fazendo das tripas coração para evitar um destino trágico numa pessoa que ela construiu uma vida, teve filhos e jurou cuidar na doença e na saúde na doença? Não é por uma coisa fácil. Certamente essa decisão dela é feita baseada em muita dor e pouca reflexão. Então você vai questionar ela, vai perguntar numa boa, com interesse genuíno, de como é que ela se sente com isso, se para ela é fácil, se ela já não liga mais pelas coisas que acontecem, se ela não tem medo que ele morra de uma forma sofrida, ou se simplesmente ela não tem mais esperança, ou ela tem medo de se frustrar. E para que essa conversa? Primeiro, para você entender um pouco melhor o que tem na cabeça dela, e existe uma razão que para ela é razoável. Por mais que para você possa parecer uma razão besta, aquilo para ela é uma coisa importante. E se quando ela for ouvida e pensar e falar sobre isso sem julgamento, aumenta a chance dela encontrar uma solução melhor do que o destino trágico que ela está assumindo. E aí, quanto mais você falar com ela sobre o desconforto, ali você vai estar falando sobre a sede. Né? E se ela começar a perceber que sim, tá ruim, não realmente... Eu não gosto nem de pensar nisso. Por quê? Porque dói. Porque eu não queria estar vendo isso. Porque me entristece ver um parceiro da minha vida estar se acabando desse jeito. E aí você pode perguntar, mas e aí? Você se sente assim, se sente mal? E o que você acha sobre isso? Você acha que não tem o que fazer? Que não teria jeito? Que não valeria a pena nem tentar? Ah, mas não tem jeito. Aí você vai ouvir o que ela vai falar. E aí, dependendo como ela responder a isso, você pode sugerir, olha, eu aprendi tal coisa. O que você acha da gente tentar? Ou pega um vídeo específico e manda para ela um vídeo que você assistiu e achou legal. Mas assim, sem jogar nas costas dela. Porque o que pode soar para ela? Porque ela provavelmente está muito sofrida há muito tempo. E ela deve estar sobrecarregada há muitos anos. Por quê? Quando a gente faz a coisa do jeito errado, a gente sofre o dobro. Já é ruim. Se ela não sabe o que fazer e age errado, ela deve estar aqui, ó, sobrecarregadaça. E aí quando você chega sugerindo uma coisa nova, ela pode ter a sensação de que você só quer dar mais trabalho para ela e que ela não é capaz, ela não se sente capaz de fazer mais do que ela faz. Porque apesar de estar fazendo coisas erradas, ela não sabe que está errado e ela já acha que faz muito. E que a ideia na cabeça dela de fazer coisas diferentes vai ser sobrecarregar mais ainda. E aí ela não vai ter curiosidade de saber. Então oferece para ouvir sobre isso com um interesse mais teu. E aí vai despertando a curiosidade dela. E aí você vai ver se ela vai ter condições no momento de tomar a iniciativa junto contigo. Mas eu acho que o melhor caminho é você primeiro tomar a iniciativa, você sacar como é que faz e começar a aplicar, e aí depois ela vai vir correndo querer saber de você. Aí daí você vai ter que até fazer joguinho com ela ainda. Você vai ter que fazer de difícil. Ela vai perguntar, mas o que você está fazendo? E aí você fala, você quer mesmo saber? Mas daí é bem diferente. É ela correndo atrás de você para saber o que você fez.
Porque ela vai estar vendo o resultado que interessa. Aí ela vai querer saber da onde que veio esse negócio. E aí é o momento perfeito para você começar devagarinho a despertar a curiosidade dela. Tá entendendo? Não pula etapa, senão você vai criar uma resistência maior. Primeiro a fome, depois a comida. Primeiro a sede, depois a bebida. Que não adianta, por exemplo, se eu chegar aqui na live, né? Tem um monte de gente que me acompanha, tem gente que me acompanha há muito tempo. Fala, Vitor, mas olha só, eu não tenho dinheiro para entrar no curso ACA, mas me acompanha há 2 anos. Se tivesse guardado 50 pila por mês, já tinha pagado 2 anos de ACA. Né? Eu sei a situação de cada um, né? Cada um sabe da sua situação. Mas tem uma galera que me acompanha esperando que vai ter uma pílula mágica, que vai mudar tudo sem a pessoa precisar fazer nada. E o que essa pessoa precisa? Ela precisa se comprometer. Porque não é o curso ACA que vai resolver o seu problema. O curso ACA é a grande ferramenta que vai permitir você resolver o seu problema. Mas se você não pensar que essa construção, ela vem de dentro para fora, ela vem de você desenvolver essas habilidades para executar isso na prática, você vai ser fadado em qualquer área da vida a se frustrar. Né? Porque nada é mágico no mundo, a não ser um sonho, um pensamento. As coisas sérias e verdadeiras, elas são fruto de quê? De um processo, de um aprendizado que exige uma participação ativa, né? Isso não acontece para quem espera as coisas caírem do céu. Não espera, não acontece para quem espera, sei lá, o dia que o Vitor ficar louco e parar de cobrar pelo curso ACA, né? O dia que o sei lá por quê, porque é o meu trabalho, como é que eu vou parar de fazer isso? Se eu parar de cobrar, eu não tenho, daí eu vou viver de quê? E aí eu vou trabalhar de quê? Eu preciso trabalhar. Tá entendendo? E a vida natural. Você não fala, o dia que olha, eu vou na academia no dia que o dono da academia permitir que eu vá na academia de graça. Pô, você pode andar na rua, você pode fazer exercício na sua casa. Agora, se o cara da academia não cobra para dar aula de academia, a academia não vai existir. Você entende? Pois é. Então, o que precisa para fazer quem é parar de beber, a primeira coisa é o comprometimento. Senão o resto não vem, não tem como vir, né? Ó, o que eu faço com o meu filho de 10 anos que começou a ter contato com o pai agora, que está saindo da clínica? Tô com muito medo. Qual que é o seu medo? O filho de 10 anos que vai ter contato com o pai saindo da clínica. Qual que é o seu medo? Seu medo é que ele veja o pai bebendo e passe a beber também? Se for esse o medo, eu vou te dar uma ideia aqui. Vai parecer esquisito, mas pensa bem, é um pouco profundo esse raciocínio, mas eu vou precisar que você preste atenção agora. Se você quer evitar que o seu filho de 10 anos, ele também desenvolva alcoolismo, a melhor forma, a forma mais efetiva de você fazer isso, é você criando um relacionamento adequado com o seu filho. O que é um relacionamento adequado? É um relacionamento que vai ajudar o seu filho a ver uma forma de viver e de se relacionar consigo mesmo, com as emoções, com os problemas, de uma forma mais saudável. Por exemplo, se você chegar para o teu filho e começar a dar sermão nele, dizendo, olha, o seu pai é uma pessoa errada, uma pessoa que, nossa, não vai pro lado do seu pai, olha só quanta coisa ruim aconteceu com seu pai. Isso é uma maneira muito ruim de você lidar com o teu filho, por quê? Porque é o pai dele. Ele não tem idade suficiente para ter clareza de que, olha, é uma doença que o pai tem, e a verdade é essa, é uma doença que o pai dele tem, não é que o pai dele é uma pessoa horrorosa, né? E você chegar e falar, não, filho, o álcool faz mal, o álcool é a pior coisa do mundo. Não é na base do sermão. Você pode até conversar com o seu filho abertamente, mas assim, estimulando o seu filho a também refletir sobre as coisas, respeitando e estimulando que o seu filho tenha o ponto de vista dele. Porque quanto mais liberdade, quanto mais autonomia você ensina o seu filho a ter, maior as chances de ele tomar boas decisões. Outra coisa, você tem que ter um relacionamento com afeto com o seu filho. Você tem que saber se comunicar com ele, né? Por exemplo, no dia a dia, a gente tem uma forma de se comunicar, principalmente com as crianças, porque foi assim com a gente, às vezes até com adultos, em que você, por exemplo, está o tempo todo escravizando o teu filho, trazendo um raciocínio para ele tóxico. Quer um exemplo? Vamos imaginar que você vai no parquinho com seu filho de 10 anos
e ele sobe lá no trepadeira lá do parquinho, lá ele subiu num lugar alto lá e ele chamou você você ouviu e você disse: "Nossa, filho, meus parabéns, você conseguiu subir tão alto". Você está destruindo seu filho. Ou seu filho chega, tirou 10 na prova, daí ele vai te mostrar a prova, você fala: "Parabéns, meu filho, você tirou 10 na prova". Você está destruindo seu filho. Você está criando um escravo, você está criando uma pessoa que vai sofrer muito. Você está criando um submisso. E o submisso ou ele vai ser infeliz e pobre emocionalmente, ou ele vai virar um revoltado que vai resistir a tudo, vai ser um rebelde para tentar superar a escravidão mental que você está impondo a ele. Credo, Vitor, mas só porque eu estou elogiando ele, mas não é bom ele tirar 10 na prova? Não é bom ele tirar 10 na prova, é uma besteira isso. Porque tirar 10 na prova não é uma coisa que ele controla. O que ele controla é o quanto ele estuda. Tá entendendo? O que ele controla é o que ele faz. O que ele controla é o quanto ele se comprometeu, o quanto ele se esforçou. Isso vale a pena ser reconhecido, não elogiado. Ai, a mãe fica feliz quando você vai bem na escola. O problema é da mãe. Você entende? Você precisa criar um filho emocionalmente maduro. E para isso você tem que, às vezes, se amadurecer também. E entender a importância de você respeitar o seu filho. E estimular a autonomia dele, o desenvolvimento dele, a maturidade dele. E não fazer o seu filho ficar feliz porque agora ele está quietinho e você não quer se incomodar com ele, enquanto você ignora as necessidades emocionais dele. Né? E aí, como é que seu filho vai aprender? Não é com o que você fala, é com o que você faz. A forma que você se relaciona com ele, a forma que você se relaciona com o pai dele. Tá entendendo? Porque as palavras, o sermão, as coisas que a gente vai dizer para os outros, sussurram. Mas o que a gente faz mesmo é o que marca. A única forma de ensinar alguém é pelo exemplo. Né? Então se preocupa mais com você e com o que você faz do que com o outro. Doutor, poderia falar um pouco sobre os comportamentos pré-internação? Ele mostra várias vezes comportamentos de quem não quer. Por exemplo, eu vou só pelos nossos filhos. Ou vou, mas não vai adiantar nada. Vale a pena me abalar com isso ou é muito comum? Cara, isso é muito comum. Isso é bobagem. É bobagem. Não bobagem no sentido... Né, ele está sentindo uma coisa que é desagradável, não é isso. E ele está dizendo uma coisa que, pô, não é legal, ele está sofrendo... Não é o sofrimento dele que é bobagem. Mas ele está dizendo coisas de alguém que está com medo. Não são coisas que dá para assinar e ver. Ele pode falar que ele vai pelos filhos, ele pode dizer que não vai adiantar nada. Não importa o que ele vai dizer agora. Porque assim, na verdade, o que acontece com uma pessoa que vai internar e tem que ficar esperando a internação? Primeiro que esse é um tipo de situação que só acontece pela falha do sistema. Uma pessoa que tem alcoolismo, que está sério, está grave, ela precisa internar. E aí a internação deveria estar de pronto, imediato disponibilidade. Claro, a vida real não é assim, mas deveria ter uma condição na hora. Por quê? Porque essa expectativa, essa antecipação da ideia de internar, ela é muito intensa, é muito desagradável. Pensa, é o contrário da antecipação de você fazer uma coisa muito legal. Imagina que você passou 2 anos planejando uma viagem muito legal com você, a sua família, estudando, vendo onde é que vai ser um passeio. Você tá assim, doido para viajar. E aí a viagem vai ser daqui 2 semanas. Você fica que não se aguenta. Agora, pensa o oposto, é uma coisa assustadora, é uma coisa que dá medo, é uma coisa que... Medo do quê? De como é que vai ser lá. Medo se vai conseguir ter resultado. Medo de se decepcionar consigo mesmo. Medo de não beber mais e a vida fica chata. A vida fica insuportável. Medo de um monte de coisa. Então, é natural nesse momento a pessoa ficar confusa, perdida, ficar brava, revoltada, dizendo que, olha, eu não quero internar. Igual uma criança chorando, né, choramingando porque vai ter que, sei lá, tomar banho. Tá com medo, tá assustada. Eu acho que não vale a pena se abalar com isso. Até porque se abalar não vai ajudar em nada. Mas eu acho assim, ó, que vale muito a pena e é muito importante manter a firmeza. Né? Ele está assustado. Manter a firmeza. Olha, a parada é assim, beleza, já está tudo certo. E se possível antecipar essa internação, melhor. Né? Porque é um sofrimento para todo mundo que essa expectativa, né? Que é o pior. Mas assim, ó,
é relativamente comum porque é um contexto assustador mesmo, é desagradável. E não corresponde ao que vai ser. E nem é nenhum tipo de previsão. Olha, a pessoa que chegou na internação dizendo que ia só por causa dos filhos, dizendo que não ia adiantar de nada, não está associado a mais ou menos sucesso. Né? Não está associado a mais ou menos sucesso. É justamente a doença se mostrando e mostrando que ele está atrapalhado, ele está precisando de uma ajuda extra, ele não está conseguindo. Pensa só, se ele estivesse feliz da vida, dizendo que, olha, eu vou internar, que maravilha, que coisa boa, nossa, que oportunidade que veio do céu para mim, eu vou aproveitar e agarrar com unhas e dentes, esse cara me preocupa mais. Porque mentira! Uma pessoa não fica assim, uma coisa tão importante, tão assustadora, uma pessoa que fala que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, e aí, por exemplo, continua bebendo até internar, esse cara é o mais perigoso. Por quê? Porque ele tá se escondendo dele próprio. Ele não tá nem pensando no que está acontecendo. Porque se a gente pensa no que está acontecendo, dá desconforto. Então eu sinto bem mais firmeza em alguém que está assustado para ir na internet, dizendo mil e uma coisas, do que alguém que está inabalável, tá de boa, assim, mas continua com um comportamento ruim, né? Tem também alguns que na iminência de uma internação melhoram, mas aí ninguém é melhor que ninguém. A pessoa piorar antes da internação, com vias de internação, é mais um sinal de que a internação é uma saída importante nesse momento, provavelmente. No final das contas, o ACA me ajuda a salvar meu marido do álcool sem precisar de internação, ou ela é necessária? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se o seu negócio é assim, eu quero buscar o ACA porque para mim o maior problema da vida é que não quero que exista uma internação. Eu vou te dizer, o ACA não é para você. O ACA é para quem quer que a pessoa que ame pare de beber. Para algumas pessoas, uma internação vai ser necessária. É a minoria. Né? É a minoria. Em torno de 9, 10% das pessoas que têm alcoolismo vão precisar de internação. Por várias razões. Mas quem precisa de internação, se você tem como prioridade que a pessoa que você ama pare de beber, você não deveria, né, ter medo ou ter algo contra a internação. Ela é um recurso que não é para todos, que ela pode ser importante. Né? Agora, eu quero uma coisa que não venha com internação. É que você já está chegando com o pé atrás, né? Já está chegando, eu quero casar, mas eu não quero me comprometer com tudo. Pô, é uma comemoração para alguém que tem um familiar que tem alcoolismo. E aí a pessoa aceita internar. Isso é uma comemoração muito grande. Às vezes é a grande conquista que faz toda a diferença. Tem gente que pensa que é o contrário. Não, a pessoa vai internar, vai voltar bem. Se o comportamento é no contexto, a internação ela não se presta a melhorar o alcoolismo, a pessoa volta para casa bem. Não. Ela se presta a segurar alguma coisa. É tipo assim o gesso. Quebrou a perna, bota um gesso, tira o gesso, depois vai ter que fazer fisioterapia. Entendeu? Não é assim. Sai e vai jogar bola. Fez uma operação para consertar a perna que quebrou e aí vai sair jogando bola. Claro que não. Mas eu não quero ir no ortopedista se ele achar que tem que operar a perna. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Se é indicado uma operação na perna, tem que fazer a operação na perna. Mas tem lá o fulano que faz sem operação na perna, mesmo quando é indicado. O fulano lá, ele tem o risco dele também. Tem o risco dele também. Eu acho que quando a pessoa precisa de internação, não tem por que você achar que não é bom. O ACA pode ajudar a fazer quem você ama parar de beber. Talvez não precisar de uma internação no futuro, ou talvez justamente te ajudar a conseguir que um dos recursos, que seja uma internação, caso indicada, seja realmente utilizado e aproveitado. Porque o que mais existe é esse raciocínio desconectado da realidade, que as pessoas usam das mais diversas formas o sistema de saúde, né? Em vez da pessoa ter um acompanhamento médico, ela vai lá por qualquer besteira e vai na emergência. É claro que vai dar ruim, e aí sai reclamando, o médico disse que era virose. Você não tinha nada que está na emergência, você está atrapalhando os outros. Você tem que estar feliz que ainda foi atendida por um mero capricho teu. Tem país que não é assim. Por que eu estou dizendo isso? E que é uma coisa polêmica, né? Vitor, mas se eu estou com um probleminha pequeno, eu quero ir na emergência porque é imediato. Então não reclama que a qualidade é ruim. Porque não tem como, tem um ser humano ali organizando as coisas para salvar a vida de quem está para morrer. É a mesma coisa interna. Não serve para apagar um incêndio.
Mas tem gente que trabalha assim porque é o que vem. Tem que ser feito um trabalho antes, a internação tem que ser feita de forma estratégica e tem que ter um plano para depois. Senão não tem como fazer, não tem como aproveitar esse recurso como ele deve ser aproveitado. É a mesma coisa que você falar assim, eu quero emagrecer, eu vou para um spa, ficar 2 meses no spa. E lá no spa vão te dar a comida exata que você precisa comer na hora que você precisa comer e não tem choro, não tem como mudar. Aí você volta para casa, pega o celular, tem a pizza que eu gosto, tá aqui na mão. Você acha que você vai magicamente voltar? Sabe? Agora que eu fiquei 2 meses no spa, nunca mais vou comer as porcarias mais deliciosas. Não, você vai chegar naquele sofá que você sentava, você vai ligar a TV para assistir aquela série que você gosta. Na hora o seu cérebro vai pedir, implorar por um cheeseburger, que é aquele mais favorito seu, que você vai entupir aquele cheeseburger de maionese, vai pegar uma Coca 2 litros, depois ainda vai pedir uma sobremesa. Então o spa não ajudou. Não é que não ajudou, é que você chegou em casa, sentou a bunda no sofá, fez a mesma coisa que você fazia sempre. É lógico, o comportamento ele é modulado pelo ambiente. Você não tem livre-arbítrio, querido. Você não tem livre-arbítrio. Não existe esse negócio de livre-arbítrio. Mas isso fica para uma outra hora. Nós só somos livres na medida em que nós entendemos aquilo que nos controla. A hora que você entender isso, vai mudar a sua vida. Nós só somos livres na medida em que nós compreendemos aquilo que nos controla, né? Você quer fazer dieta? Para de ficar conversando só com gente que quer comer. Começa a consumir mais conteúdo ou se relacionar mais com pessoas que queiram o que você quer. Coloca o seu ambiente no eixo. E aí você vai ser arrastado por ele, né? Então mudou o ambiente. Internação. É fácil ficar sem beber na internação. Relativamente fácil. A maior parte do tempo. Aí volta para casa, é outra história. Se não tiver preparado para isso, é melhor que antes? Provavelmente no começo vai ser melhor que antes. Mas se não tiver um plano, aí fica ruim. Certo? Então tá, espero que tenha sido proveitosa essa live de hoje. Foi um grande prazer. Se você quiser participar, trazer suas perguntas, sexta-feira à tarde no meu Instagram. Então, se você gostou desse conteúdo, conta aqui pra mim que isso me faz saber se esse tipo de conteúdo te ajuda ou não. Né? É só através desse feedback que eu vou saber. E continua também compartilhando esses vídeos com o maior número de pessoas que você puder. Tá? Porque assim a gente vai criando um ambiente que vai te ajudar também a se modular e conseguir avançar no seu objetivo de fazer aqui você parar de beber sem deixar de cuidar de si. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!